Mudar para Portugal, vem logo a pergunta. Vou mudar para Portugal, mas para qual cidade? Dentre todas as cidades de Portugal, qual eu devo escolher? Por que eu vou para essa cidade? No vídeo de hoje você vai descobrir qual é a cidade certa para você. Vamos conferir? Amigos do Brasil e do mundo, estamos aqui mais uma vez com esse vídeo trazendo mais informações para você que quer morar em Portugal, para você que está se planejando, que pretende vir aqui para Portugal. Saiba nesse vídeo qual cidade você deve escolher. Então vamos lá, vamos entender. Escolher uma cidade antes de vir para Portugal é muito importante. Não significa que você vai ficar a vida toda nessa cidade, que amanhã ou depois você possa talvez ir mudar para uma outra cidade ou até um outro país, ou talvez voltar para o Brasil ou para algum outro país. O que acontece? Tem coisas que a gente só vai saber mesmo na hora, na prática, na convivência, né? Mas eu vou falar aqui de uma forma geral, uma super dica que ajuda muito, né, a gente se planejar para vir para Portugal, para já excluir alguns erros e vir para o melhor lugar possível. Vamos lá. Alguns itens, alguns fatores, na verdade, a gente tem que ter em consideração, que é o quê? Com que tipo de emprego eu quero trabalhar, com o clima, como é o estilo de vida nessa cidade. Porque sim, pessoal, aqui em Portugal tem muitas cidades que são totalmente diferentes de outras. Tem aquelas cidades que são mais assim pacatas, né, com menos pessoas na rua, e como isso aqui é muito comum em Portugal. E tem cidades, né, como os grandes centros, mais movimentadas, que às vezes você vai ter mais oportunidades para algumas coisas. Então tudo isso você tem que botar na balança. Então vamos lá, vamos analisar um primeiro ponto, que é o emprego. Todo mundo que quer mudar para Portugal já pensa, poxa, mas eu vou trabalhar com o quê? Portugal tem alguns tipos de zonas específicas, como zonas industriais, algumas cidades que são mais voltadas mesmo para o comércio, ou algum outro tipo de trabalho. Então você tem que levar isso em consideração. Vou dar um exemplo. Nós chegamos no Porto, né? Nós chegamos em direção à cidade do Porto, que é uma cidade muito bonita, com paisagens assim incríveis, uma cidade para Portugal grande, né? Bem movimentada. Só que hoje nós não estamos em Porto mais, estamos no distrito de Aveiro, porque para o nosso caso foi mais vantajoso devido às oportunidades de trabalho em fábrica, que não que o Porto não tenha, mas comparado a Aveiro, Aveiro tem muito mais oportunidade de trabalho em fábrica. A zona fabril, as zonas fabris de Aveiro em Portugal é muito maior do que no Porto. Então assim, de uma forma geral, para esse sentido, valeu a pena vir para cá. Mas tem várias outras cidades que têm zonas fabris também, que têm oportunidade de trabalho em fábrica. Então, se você busca trabalhar em fábrica assim como eu, procura uma cidade que vai te oferecer isso. Aqui você tem muito mais chance de ser contratado por uma fábrica do que estando no Porto, por exemplo. E assim, um exemplo, no Porto você tem muito trabalho, mas são às vezes trabalhos para quem está chegando, lembrando. Trabalhos em obra, em construção civil, trabalhos como atendente de loja, em supermercado, com limpeza de forma geral. Então assim, você tem que botar isso na balança. Não adianta querer vir para Portugal, para qualquer cidade em específico, se não tem o que você procura. E essa é uma dica, procure um lugar que tenha o tipo de emprego que você almeja, que tenha as oportunidades que você almeja, tá certo? Vamos para a próxima dica, o clima. O clima aqui em Portugal, acredite, ele é diferente do Brasil. Agora estamos no verão aqui, parece que é um pouco similar, mas ainda assim, meus amigos, é diferente. Sim, o clima aqui em Portugal é diferente e principalmente no inverno. Principalmente no inverno. Então, se você tem alguma dificuldade com o frio, olha, escolha as cidades um pouco mais quentes aqui em Portugal. Quanto mais para o norte de Portugal você vier, mais frio faz. Então, assim, se isso para você não é um problema, tudo bem, não leve em consideração, mas se para você faz diferença, é um problema, pense muito bem. Nós chegamos aqui no inverno e ó, eu confesso para vocês que no começo eu estranhei muito, estranhei bastante, nós estranhamos bastante, porque a gente não estava acostumado com isso, né? Nunca tínhamos passado esse tipo de frio. Nós somos do estado do Rio de Janeiro, cidade de Volta Redonda, né? E quando chegamos aqui no inverno, nossa, estranhamos demais, inclusive as roupas que nós tínhamos trago do Brasil não foram suficientes, tivemos que comprar roupas novas. Eu lembro que a gente andava muito, né, no começo pelas ruas e tal, e de tanto andar assim no frio, começou a me dar queimaduras assim no rosto, né, começou a dar irritação no rosto por causa do frio. Então, realmente é diferente, se prepara para isso. Mais uma dica é o quê? O estilo de cidade que você quer. Se você quer uma cidade, por exemplo, mais calma, mais tranquila, mais movimentadas, mais movimentadas,
Se você está acostumado com um estilo de vida um pouco mais movimentado, de sair, de fazer mais coisas, tem algumas cidades de Portugal que não são para você. Tem alguns lugares em Portugal que realmente parecem um vilarejo, né? Parece mesmo uma vila ali que não tem muita coisa. Às vezes você não vai ter um shopping na cidade, às vezes você, dependendo, né, às vezes você não vai ter grandes centros turísticos, né, assim, lugares bem movimentados você não vai ter, vai ser simplesmente, às vezes, um mercado pequeno. E olha lá, tem lugares que o mercado só é um pouco mais afastado. Nós estranhamos também, porque nós chegamos, no começo, ficamos numa cidade ao lado do porto, que é Vila Nova de Gaia. E o que acontece? Nós saímos à rua por volta de 6 horas, 7 horas, a gente não via praticamente ninguém na rua, todo mundo já estava em casa. As janelas estavam fechadas, né, por causa do frio, e você andava na rua assim, parecia uma cidade deserta, uma cidade fantasma. Então no começo a gente estranhou um pouco, a gente está acostumado com sair na rua, né, sempre movimentação, sempre alguém falando daqui, outro falando de lá, barulho de carro, essas coisas. E foi uma coisa também que a gente achou muito diferente. A gente passava assim, principalmente à noite, olhava para um lado, olhava para o outro, e não vimos praticamente ninguém, era raro passar uma pessoa. A gente chegava no mercado, né, o supermercado ali um pouco mais afastado, nós íamos a pé, nós chegávamos lá e tinha uma pessoa ou outra no mercado, mas quando saímos para a rua novamente, já não vimos praticamente ninguém. Então, isso é uma coisa que você também tem que levar em consideração. Bem, como eu trabalho em fábrica, eu vou deixar para vocês aqui algumas cidades também que têm zonas fabris. Vamos lá, começando por Aveiro, né, que é onde nós moramos. Temos também Vila Nova de Famalicão, Barcelos, Setúbal, Viana do Castelo e Trofa. Essas são algumas opções para quem almeja trabalhar em fábrica. E ó, se você procura um lugar um pouco mais quentinho, eu te aconselho mais para o sul de Portugal ali, mais para a zona do Algarve, essa região. Acho que você vai estranhar, sentir um pouco menos no frio. E esse foi o nosso vídeo. Espero muito que tenha te ajudado. Realmente é muito importante ter uma direção já para onde ir para Portugal. Não simplesmente chegar aqui e depois resolver. É bom você se planejar. Se planejar é muito importante. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar esse vídeo e curtir, porque assim você ajuda muito o nosso crescimento. E ó, tem mais vídeos chegando por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.